Olá a todos. Nessa videoaula, a gente vai finalmente analisar a primeira lei da termodinâmica, considerada uma das leis mais importantes da física, inclusive. Bom, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica, na verdade, é uma aplicação do princípio da conservação da energia. Vocês devem se lembrar, quando estudaram energia pela primeira vez, não só em física, mas também em química e biologia, o princípio da conservação. E o que ele estabelece? Que de alguma maneira, que os físicos, para falar a verdade, nem sabem direito como isso acontece, mas de alguma maneira o universo dá conta de conservar a quantidade total de energia dele. Se isso quer dizer que se a energia desaparece de algum lugar, ela com certeza foi para algum outro tipo, ela se transformou numa outra modalidade de energia. Não tem como no universo esse princípio ainda nunca foi violado, nunca se viu a violação dele. Toda vez que em um sistema aparece uma certa quantidade de energia, é porque em algum outro sistema vizinho, essa mesma quantidade de energia diminuiu, de tal forma que energia não se cria e nem se perde, ela só se transforma. E como é que a gente aplica o princípio da conservação da energia na termodinâmica do gás ideal? Lembra que a gente viu três modalidades de energia para o gás ideal. Vamos até voltar aqui rapidamente, eu já coloco de novo essa, essa frase. Lembra que a gente viu três modalidades de energia: a energia interna, o trabalho e a quantidade de calor. Lembra que, rapidamente retomando, a energia interna é a energia contida no gás ideal. É aquela energia que o gás tem, é a energia térmica dele, devida à agitação de suas partículas. Já o trabalho é a quantidade de energia que ele vai trocar com o meio externo na forma de movimento do pistão. Lembra que para existir trabalho, ou o gás tem que empurrar o pistão para cima, ou alguém tem que pressionar e empurrar o pistão para baixo e comprimir o gás. Já calor, lembra que é outra forma de energia, só que energia térmica em trânsito. É aquela quantidade de energia térmica que entra ou sai da amostra de gás ideal, ou por irradiação ou por condução. Bom, como é que essas três modalidades de energia se relacionam? Matematicamente, elas se relacionam justamente pela primeira lei da termodinâmica. É isso a primeira lei da termodinâmica. É uma maneira de relacionar essas três formas de energia e que parte do princípio da conservação. Nada demais. O que isso quer dizer? É assim, eu coloquei aqui a frase e aí eu vou explicar, obviamente, e vamos dar um monte de exemplo da primeira lei. Mas o que está escrito aqui? Que o quanto a energia interna da amostra de gás ideal vai variar, ou seja, o ΔU é o quanto a energia interna varia, né? Lembra, o quanto a energia interna da amostra de gás ideal vai variar. Depende da quantidade de calor que e do trabalho tal trocado com o meio externo. Se vocês pararem para pensar, começa a perceber que isso é lógico. Por quê? Veja uma coisa. O U é a energia do gás, é a energia que ele tem, pelo fato das suas partículas estarem em movimento, a energia cinética. E o Q e o tal são as quantidades de energia que ele troca com o meio externo. O Q é a quantidade de calor que ele troca lá por condução ou irradiação, e o tal é aquele que ele troca mecanicamente, movimentando o pistão. Ora, só existem essas duas maneiras dele trocar calor com o meio externo. Portanto, o quanto a energia interna dele vai variar depende das trocas dessas duas modalidades de troca de energia. Vou repetir uma coisa muito importante. As únicas duas maneiras de se trocar energia, no caso de um gás ideal, de uma amostra fixa de gás ideal, as únicas duas maneiras de se trocar energia é ou recebendo e perdendo calor, ou realizando trabalho, ou trabalho realizando sobre meio. Ou calor ou trabalho. O calor pode ser perdido do gás indo para fora, para o meio externo, ou do meio externo para o gás. Trabalho é a mesma coisa. É uma quantidade de energia que ele fornece ao meio empurrando o pistão para cima, ou que o meio fornece para ele quando o pistão é pressionado para baixo. Portanto, essas são as duas únicas maneiras que a energia interna do gás pode mudar. Vou retomar, tem um ponto importante aqui, não sei se ficou
bem estabelecida. Porque depois, se isso ficar estabelecido, é só a gente ver exemplos numéricos para vocês entenderem isso melhor. Bom, vamos lá. O gás ideal que está confinado lá no recipiente, ele pode trocar calor, ele pode trocar energia só dessas duas maneiras. Essa daqui não é troca, o U aqui, a energia interna, não é uma troca de energia, é a energia dele, do gás, da amostra de gás ideal. E essa energia pode aumentar ou diminuir dependendo se ele vai receber ou perder energia. Mas de que maneira ele pode receber ou perder energia? Por calor ou trabalho. Ele pode receber calor ou perder calor, e ele pode realizar trabalho ou trabalho ser realizado sobre ele. Vamos lá então, vamos melhorar um pouco isso. Como é que fica então a expressão da energia interna para uma amostra de gás ideal? Aqui eu tenho o desenho de uma amostra de gás ideal. Lembra que esse êmbolo aqui, esse pistão, pode subir ou descer livremente, não tem atrito. E esse gás aqui tem as suas moléculas, suas partículas que constituem o gás ideal se movimentando rapidamente. Como é que então fica a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica? A expressão matemática da primeira lei da termodinâmica é essa daqui, ó. ΔU é igual a Q menos tal. E o que significa isso? Olha só, é lógica, é princípio da conservação. Olha como vocês devem entender a primeira lei. O quanto a energia interna U do gás vai variar, o quanto ela vai variar, tá? Por isso o delta aqui, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado pelo gás. O porquê do sinal menos aqui vai ficar evidente quando a gente vê alguns exemplos numéricos. Vocês vão ver que no próximo slide a gente vai começar a ver exemplo numérico, e isso vai ficar mais claro, por que aqui é menos. Bom, mas vamos lá. Notem o seguinte, é aquilo que eu estava dizendo. Essa daqui é a energia interna do gás ideal. E isso daqui é o ΔU, é o quanto a energia interna pode variar. Ela só pode variar de duas maneiras. Se ela perder ou receber calor do meio externo, e se ela realizar trabalho ou o trabalho for realizado sobre ela, sobre a amostra. Essas são as duas maneiras que pode entrar energia na amostra de gás ideal ou sair energia da amostra de gás ideal. E isso daqui é o quanto que ele tem de energia, o gás. Portanto, o quanto a energia interna vai variar está intimamente relacionada, está diretamente relacionada ao quanto entra ou sai na forma de calor e o quanto entra ou sai na forma de trabalho. Bom, vamos ver alguns exemplos numéricos para que isso fique mais claro para todos. Exemplo 1. Imagina uma situação em que a quantidade de calor é 40 joules e o trabalho é 30 joules. E aí, eu sou obrigado a dizer que vocês precisam lembrar das regras e sinais. Lembra o que significa que a quantidade de calor é positiva? Ela ser positiva, aqui não aparece o menos, ó, se não aparece ninguém é positivo. Bom, a quantidade de calor é positiva significa que esse gás ideal aqui, que está aqui na esquerda, recebeu calor. Quanto que ele recebeu de calor? 40 joules. Vamos colocar aqui, vamos até desenhar. Ele recebeu uma quantidade de 40 joules de calor. E o que significa que o trabalho também é positivo de 30 joules? Aí, para quem se esqueceu, convém retomar lá as regras e sinais de trabalho. Se o trabalho é positivo, isso significa que o gás se expandiu. O gás levantou o pistão para cima, o êmbolo subiu. E nota, isso faz sentido, porque ele recebeu calor, e quando ele recebe calor, as partículas dele começam a vibrar mais rápido. Porque lembra que calor é energia térmica que está entrando. Energia térmica é energia de agitação. As partículas, quando começam a agitar mais rápido, começam a bater com mais força no pistão. De tal forma que daqui a pouquinho esse pistão sobe. Ele começa a subir, até atingir novamente a posição de equilíbrio. Mas quando isso acontece, para empurrar, olha o que eu vou dizer agora, para empurrar o pistão dessa posição para essa posição, o gás teve que gastar energia. Quanto que ele gastou de energia? 30 joules. Lembra que trabalho é o quanto ele gasta de energia para levantar o pistão ou o quanto ele recebe de energia quando o pistão é comprimido para cima. Nesse caso foi uma expansão, né? Na expansão o trabalho é positivo, isso significa que o gás gastou energia.
Resumindo, pessoal, presta atenção, porque é como se fosse uma conta bancária, um saldo. Eu não sei quanto de energia esse gás tinha. Eu não sei quanto que ele tinha. Mas ele recebeu 40 joules de calor, que é o que está aqui, ó. Ele recebeu 40 joules e ele gastou 30 joules. Por que gastou 30 joules, professor? Eu não entendi. Porque ele teve que empurrar o pistão para cima, então ele gastou energia. Ele gastou, ele levantou o pistão. Quando você levanta alguma coisa, você gasta energia. Ele teve que colocar o pistão aqui em cima, ele deu energia potencial gravitacional para o pistão. Portanto, ele gastou 30 joules na forma de trabalho. Olha, você nem precisava saber a fórmula matemática da primeira lei da termodinâmica. Para pensar, ouve o que eu vou dizer agora que você já vai entender. Se o gás recebeu 40 e gastou 30, ele recebeu 40 e gastou 30, ficou um saldo para ele positivo de quanto? 10. Vocês concordam comigo? Ele recebeu 40 joules e gastou 30 joules, sobrou para ele 10 joules. Ora, olha o que eu acabei de dizer, sobrou para ele 10 joules. Isso quer dizer que a energia dele aumentou em 10 joules. Mas quem é a energia dele? É a energia interna. Isso quer dizer que a energia interna dele aumentou 10 joules. Isso quer dizer que o ΔU é igual a 10 joules. Nem preciso usar a primeira lei, mas é óbvio que eu vou usar. Vamos usar matematicamente falando para vocês verem que dá certo também. Olha lá, usando a expressão ΔU é igual a Q menos tal, olha o que vai acontecer. Ó. O Q vale 40 joules, menos o trabalho, que vale 30 joules. Ora, 40 joules menos 30 joules, o ΔU é igual a 10 joules. E o que significa que o ΔU é igual a 10 joules? Isso aqui nota que não é o U, é o ΔU. Se o ΔU deu 10 joules, isso quer dizer que o U, a energia interna dele, aumentou de 10 joules. Vamos supor, podia ser que a energia interna dele, antes dele receber esse calor e antes dele realizar esse trabalho, podia ser que a energia interna dele fosse, por exemplo, 1000 joules. Quem sabe me dizer, se a energia interna inicial dele era 1000 joules, quanto que vai ser a energia final dele, a energia interna final dele? Vai ser 1010 joules. Como é que você sabe, professor? Eu nem sei quanto era a energia interna dele, eu estou chutando 1000. Mas se com certeza é o seguinte, se a energia interna dele era 1000, depois dele receber 40 joules e realizar trabalho de 30, com certeza a energia interna dele agora vai ser 1010. Por quê, professor? Olha aqui, olha como é simples, ó, dá uma olhada, ó, deixa eu até destacar isso daqui. Ele tinha 1000. Vamos admitir que ele tivesse 1000 joules. Até fazer de outra cor aqui. 1000 joules ele tinha. E aí ele recebeu 40. Ora, se ele tinha 1000 e recebeu 40, ele ficou com 1040. Mas daí ele gastou 30. Ué, se ele estava com 1040 e gastou 30, ele ficou com 1010. Tá tudo certo. Ou seja, a variação da energia interna dele deu 10 joules. E agora eu pergunto para vocês, e vamos ver quem está com a memória boa aí de energia interna. O que aconteceu com esse gás ideal? Ele esfriou ou esquentou ou nenhuma das duas coisas? Muito bem, ele esquentou. Por que ele esquentou, professor? Porque o ΔU deu positivo. Para quem está esquecido aí, recorda a videoaula sobre variação da energia interna. Toda vez que o ΔU for positivo, isso significa um aquecimento. Esse gás se aqueceu, porque a energia interna dele aumentou. A energia interna dele aumentou, se a energia interna aumentou, a variação da energia interna é positiva. Isso quer dizer que o gás esquentou. Para quem está esquecido aí, eu vou dar uma força rapidinho. Lembra que o U também pode ser calculado, a energia interna, ela é calculada como 3 meios de nRT. E, portanto, ela é função exclusiva da temperatura. Se eu descobrir que a energia interna aumentou, eu acabei de descobrir isso significa que a temperatura também aumentou, esse gás esquentou. Bom, vamos ver um segundo exemplo. Exemplo 2. Agora, olha o que aconteceu. Nesse exemplo, a quantidade de calor é menos 40 joules. Menos. E o trabalho continua sendo positivo, 30 joules. Bom, vamos lá. O que significa que a quantidade de calor é negativa? Isso quer dizer que esse gás perdeu o calor. Agora saiu o calor dele. Saiu quanto? 40 joules.
Isso quer dizer que a quantidade de calor que ele perdeu foi 40 joules. E além disso, ele realizou o trabalho. Se o trabalho é positivo, isso significa que ele fez o pistão subir. Isso parece uma coisa pouco provável para alguns alunos, né? Vou colocar o pistão aqui. Como é possível que esse gás tenha perdido calor e tenha gasto energia para elevar o pistão para cima, professor? Porque eu até entendo o exemplo passado, né? Vamos voltar aqui rapidamente no exemplo passado, em que o gás recebeu calor e gastou parte desse calor para realizar trabalho. Agora, é difícil de visualizar um gás que perde calor e ainda gasta energia para elevar o pistão para cima. De fato, eu concordo com vocês que é uma coisa difícil de imaginar. Mas vocês devem lembrar que esse gás já tem energia. Ele tem a energia dele, a energia interna. E ele, como ele gasta essa energia, é problema dele. Você não tem nada a ver com isso. Foi uma brincadeira agora. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele, de alguma maneira, ele conseguiu gastar parte da energia interna dele. Ele perdeu o calor e mesmo assim ele realizou o trabalho. Depois a gente vai ver transformações diversas em que coisas parecidas como essa acontecem. A gente vai ver aplicações, exemplos mais concretos disso acontecendo. Mas por enquanto vamos só nos ater ao uso, à aplicação da primeira lei da termodinâmica na forma matemática dela. Vamos aplicar a primeira lei nessa situação e vamos ver o que acontece. Ora, o ΔU é igual a Q, e quanto que vale o Q? Menos 40 joules, menos o trabalho. O trabalho vale quanto? 30 joules. Ora, menos 40 joules menos 30 joules, isso quer dizer que o ΔU vai dar menos 70 joules. Se o ΔU é menos 70 joules, isso quer dizer que houve um resfriamento radical. Ele perdeu muita energia. O ΔU deu negativo. Ó. Lembra que a energia interna ela é função exclusiva da temperatura. Se o ΔU é negativo, isso significa que a energia interna diminuiu. Isso quer dizer que a temperatura diminuiu. Quisera, né? O gás não só perdeu calor, como ele gastou energia para elevar o pistão. Se você parar para pensar, ele perdeu energia de duas maneiras. Ele perdeu energia na forma de calor e perdeu energia ao levantar o pistão. Ele só perdeu energia, coitado. A gente pode até imaginar uma situação em que isso aconteceria assim, ó. Vamos supor que a energia inicial do gás fosse 1000 joules. 1000 joules. Então ele vai e perde 40 joules de calor. Esse menos significa que ele perdeu o calor. Se ele perdeu 40 joules, o U dele passa a ser 960 joules. Opa. Só apagar aqui rapidamente, eu errei aqui. Prontinho. O U dele passa a ser 960 joules. Vocês concordam comigo? Ele tinha 1000 joules. Eu estou supondo aqui uma hipótese. Vamos supor que ele tivesse 1000 joules de energia interna. Aí ele vai e perde 40 joules. Ora, se ele tinha 1000 e perdeu 40, ele ficou com 960. Mas aí ele vai e perde mais ainda, porque o trabalho positivo significa que ele expandiu, ele elevou o pistão para cima. E para elevar o pistão para cima, ele gasta energia. Ele gastou 30. Portanto, o final dele, ele tinha 1000, perdeu 40 joules na forma de calor e perdeu mais 30 realizando o trabalho, ele vai ficar com 930 joules. Ou seja, a energia interna dele variou menos 70 joules. Ela era 1000, deixa eu mudar aqui de cor, ela era 1000 joules e passou a ser 930 joules. Ela diminuiu em 70 joules, o que significa que agora ele tem menos energia interna. Se você lembrar que energia interna é energia térmica relacionada à temperatura, isso quer dizer que esse gás se resfriou. Ele está mais frio do que ele era no início. Bom, vamos ver um último exemplo, exemplo 3, em que a quantidade de calor é menos 20 joules e o trabalho agora é negativo. Olha só, menos 30 joules. Esse é um exemplo. Eu esqueci, aqui eu coloquei errado, não é exemplo 2 não, viu? Perdão, pessoal, exemplo 3. Mas vamos lá. A quantidade de calor é negativa e o trabalho também é negativo. O que significa que a quantidade de calor... Deixa eu mudar a cor aqui, para voltar. O que significa que a quantidade de calor é negativa, menos 20 joules? Significa que ele perdeu o calor. Quanto que ele perdeu? Menos 20 joules. A quantidade de calor, ele perdeu. Lembra? Esse calor negativo quer dizer que
perdeu calor para o meio externo. E o que significa o trabalho negativo? Olha que legal, a gente não tinha visto isso ainda. Trabalho negativo quer dizer, lembra que o volume diminuiu. Alguém veio aqui e forçou o pistão para baixo. Esse pistão que estava posicionado aqui, alguém veio aqui com a mão, por exemplo, ou colocou um peso a mais, não sei, não importa. Alguém veio aqui e fez uma força para baixo de tal forma que o pistão desceu. Vamos supor, o pistão veio para cá, assim. Lembra que trabalho negativo significa que trabalho sempre existe quando o pistão se movimenta. E trabalho negativo quer dizer alguém comprimiu o gás, deu energia para o gás. É o contrário daqueles dois exemplos que a gente tinha visto. Aqueles dois exemplos, nos dois, o gás gasta energia para levar o pistão para cima. Agora não. Agora o gás recebe energia. Quanto que ele recebeu de energia? 30 joules. Ele recebeu 30 joules de energia. Alguém foi lá e comprimiu o pistão. Como é que você sabe que comprimiu? Porque o trabalho é negativo. Se você está esquecido, volta lá no vídeo de trabalho. Lembra que eu disse da importância das regras de sinal, né? Se o trabalho é negativo, isso, por convenção, quer dizer que o pistão foi comprimido, o gás foi comprimido, o pistão desceu, o volume diminuiu. E agora olha que legal o que vai acontecer com a primeira lei da termodinâmica. Quando a gente aplicar a primeira lei, ΔU é igual a Q menos tal, o Q é menos 20 joules. Menos 20 joules. Daí na própria fórmula, e agora olha bem aqui, ó, a própria fórmula aqui é o sinal menos. E para quem não havia entendido por que aqui era o sinal menos, olha como vai fazer muito sentido isso. Ó. Bom, Q, que é menos 20 joules, menos o trabalho. Mas quanto que vale o trabalho? O trabalho vale menos 30. Então fica menos 30. Menos 30 joules. E menos com menos dá mais. Então o ΔU vai ser igual a menos 20 joules, mais 30 joules. Lembra que eu havia dito que esse gás recebeu energia do meio, porque o pistão desceu, alguém veio aqui, colocou um peso aqui em cima, alguma força, de tal forma que comprimiu o pistão, portanto ele recebeu energia. E esse recebimento de energia deve aparecer como um sinal positivo na fórmula. E apareceu, ó. E é por isso que aqui tem que ser menos. Porque daí, como na fórmula é menos, quando ele recebe energia na forma de compressão do pistão, o trabalho é negativo. E aí o menos com menos fica mais, e aí fica tudo certo. Perceberam ou não? Então nota o seguinte, olha como ficou a fórmula. Ó. Mais uma vez, ó. Esse menos quer dizer que ele perdeu energia na forma de calor. Isso a gente já tinha visto. E esse mais quer dizer que ele recebeu 30 joules. E portanto, na forma de trabalho. E portanto, quanto que vai ser a variação da energia interna dele? O nosso ΔU. O ΔU fica menos 20 joules mais 30 joules, dá mais 10 joules. Ou seja, no final das contas, a energia interna dele cresceu. Isso quer dizer que esse gás se aqueceu, a temperatura dele aumentou. Se a energia interna dele, por exemplo, inicialmente era 1000 joules, agora é 1010 joules. Porque ele perdeu 20, mas recebeu 30. Ora, se ele perdeu 20 e recebeu 30, ele no final das contas recebeu 10. Então a energia interna dele aumentou 10 joules. Ele, com certeza, esse gás esquentou. Bom, estamos quase terminando o vídeo. Vamos só fazer algumas observações aqui em relação à primeira lei. Em alguns exercícios, vocês vão ter que usar as outras fórmulas além da primeira lei. Que outras fórmulas, professor? Uma delas eu já até destaquei, né? Lembra que o ΔU, se você está esquecido, o ΔU, lá no vídeo sobre variação da energia interna, lembra que o ΔU ele é calculado como 3 meios de NR ΔT, o que nos fez concluir que quando tem um aquecimento, ou seja, quando o ΔT é positivo, o ΔU também é positivo, lembra disso? Se o ΔT é negativo, então o ΔU também é negativo, e se o ΔT é zero, então o ΔU também é zero. Para quem não lembra disso, assista lá novamente a videoaula sobre energia interna. E quantidade de calor? Lembra que quantidade de calor eu expliquei para vocês que não é sempre que ela pode ser calculada como mc vezes ΔT. Lembra que essa fórmula aqui, mc ΔT, ela só vale para se a transformação é isobárica, ou seja, se a pressão é constante, e aí esse Czinho é o calor específico à pressão constante, é o que a gente chama de Cp, ou então quando o volume é constante. E nesse caso, se o volume é constante, esse Czinho é chamado de Cv, calor específico a volume constante.
Caso contrário, se a pressão não ficar constante nem o volume ficar constante, aí essa fórmula não pode ser usada. E, então se atentem a isso. E finalmente, lembra que a gente viu o trabalho também. O trabalho pode ser calculado como P vezes ΔV só se a pressão for constante, né? Se a pressão for constante numa transformação isobárica. Caso contrário, o trabalho deve ser calculado como sendo a área delimitada no diagrama de P por V. Né? Eu esqueci aqui de lembrar das regras e sinais da quantidade de calor. Lembra que calor é positivo quando o gás recebe calor. Calor é negativo se ele perde calor. E se não há troca de calor, o calor é zero. Né? E o trabalho lembra que ele é positivo quando o volume aumenta, quando tem uma expansão, né? Quando ΔV é positivo. O trabalho é negativo quando existe uma compressão, ou seja, quando ΔV é negativo, e o trabalho é zero numa transformação isovolumétrica, né? Que o volume fica constante. Bom, finalmente, para finalizar, vale a pena destacar que tem mais 2 videoaulas aqui, para quem quiser aprofundar um pouco nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima videoaula.